Jessé tinha 8 filhos. 7 deles estavam sempre por perto quando decisões importantes precisavam ser tomadas. O 8º passava a maior parte do tempo longe de casa, nos campos rochosos que cercavam Belém. Davi era o caçula, e na cultura daquela época, isso significava ocupar o último lugar na hierarquia familiar. Enquanto seus irmãos mais velhos recebiam treinamento para a guerra, participavam das assembleias da cidade e eram apresentados aos anciãos como a continuidade da linhagem de Jessé, Davi carregava um cajado e guiava ovelhas para pastagens distantes. Não havia glamour naquilo, não havia reconhecimento. Ele era necessário, mas não notado. Útil, mas não celebrado. A família de Jessé era respeitada em Belém, descendente direto de Boaz e Rute, mas o filho mais novo raramente experimentava o peso dessa honra. Ele conhecia melhor o cheiro de lã molhada e o som do vento nas colinas do que as conversas importantes dentro de casa. Existe algo particularmente formador na experiência de ser esquecido. Não rejeitado de forma cruel, mas simplesmente não incluído. Davi não era maltratado, mas também não era esperado. Quando havia uma celebração, uma reunião, um momento significativo, ninguém pensava em chamá-lo. Ele estava onde devia estar, com as ovelhas. Isso criou nele uma camada de caráter que seus irmãos nunca desenvolveriam. A ausência de plateia força uma pessoa a definir seu valor em outro lugar. Sem elogios constantes, sem validação imediata, Davi aprendeu a encontrar significado no trabalho bem feito, mesmo quando ninguém estava olhando. Ele protegia cada ovelha como se alguém fosse cobrar dele, embora ninguém o fizesse. Conduzia o rebanho com cuidado, mesmo nas jornadas que ninguém testemunhava. Essa disciplina silenciosa, esse senso de responsabilidade sem supervisão, estava moldando algo profundo em sua alma. O que Davi não sabia naqueles dias solitários era que Deus observa exatamente o que os homens ignoram. Enquanto Jessé enxergava apenas um filho jovem demais para coisas sérias, enquanto os irmãos viam apenas o caçula que cuidava de animais, o Senhor via um coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deixa claro que Deus não avalia as pessoas como os seres humanos avaliam. Os homens olham a aparência externa, a posição social, a idade, a força física. Deus examina o interior. E ali, naquele jovem esquecido nos campos de Belém, havia algo raro, uma combinação de humildade e coragem, de sensibilidade e força, de devoção genuína sem audiência para impressionar. Davi estava sendo preparado em um seminário invisível, onde o próprio Deus era o professor e a solidão era a sala de aula. As colinas ao redor de Belém não eram gentis. O terreno calcário e acidentado exigia atenção constante. Ravinas profundas cortavam a paisagem, e durante a estação chuvosa, torrentes repentinas podiam surgir do nada. Davi conhecia cada trilha, cada caverna, cada fonte de água naquela região. Ele sabia onde a grama crescia mais verde depois das chuvas de inverno. Sabia quais encostas ofereciam sombra no calor sufocante do verão. Conhecia os sons noturnos bem o suficiente para distinguir o vento entre as rochas do movimento de um predador se aproximando. Esse conhecimento não vinha de mapas ou instruções. Vinha de dias inteiros caminhando atrás de um rebanho, de noites dormindo ao relento, de estações completas vividas sob o céu aberto. A solidão daqueles campos era profunda, mas não vazia. Havia um ritmo ali, um silêncio que ensinava. Pastorear ovelhas é uma tarefa que muitos considerariam monótona. O mesmo ciclo repetido dia após dia. Acordar antes do amanhecer, contar as ovelhas, conduzi-las para pastagens, protegê-las de perigos, trazê-las de volta ao aprisco. Não havia variação dramática. Não havia conquistas visíveis a cada jornada.
Mas Davi encontrou algo naquela rotina que a maioria das pessoas perde na pressa por coisas maiores. Ele aprendeu a estar presente, a notar detalhes, a valorizar o ordinário. Uma ovelha mancando precisava de cuidado imediato. Um cordeiro que se afastava do rebanho exigia busca. Água limpa, pasto adequado, proteção contra o sol escaldante, tudo isso importava. E ao cuidar daquelas criaturas frágeis e dependentes, Davi estava desenvolvendo a essência da liderança verdadeira. Responsabilidade por vidas que não podem se defender sozinhas. A solidão também o ensinou a conversar com Deus de um jeito que multidões nunca conseguem. Não havia rituais formais nos campos. Não havia sacerdotes conduzindo liturgias. Apenas um jovem, suas ovelhas e o céu imenso acima dele. Foi ali que Davi começou a compor. As palavras nasciam naturalmente, brotando de um coração que precisava expressar o que sentia. Gratidão pela provisão diária, espanto diante da criação, súplicas por proteção, confiança em meio ao perigo. Esses sentimentos se transformavam em poesia, em melodias, em orações cantadas que ecoavam entre as colinas vazias. Ninguém ouvia, exceto Deus. E talvez por isso mesmo a adoração era tão pura. Não havia performance, não havia intenção de impressionar. Apenas um coração derramando-se diante do Criador, sem filtros, sem pretensão. Os salmos que mais tarde seriam cantados por gerações inteiras nasceram primeiro naquele isolamento, onde a fama ainda era um conceito distante e a glória de Deus era a única plateia que importava. A primeira vez que Davi enfrentou um leão, ele estava sozinho. Não havia exército ao seu redor, nem irmãos mais velhos para ajudá-lo, nem muros de proteção. Apenas um jovem pastor, seu cajado e um predador que havia arrastado uma ovelha do rebanho. O medo é uma reação natural diante de um animal que pode despedaçar um homem com uma única patada. Leões na região de Judá não eram raros naquela época. Eles se escondiam em cavernas durante o dia e caçavam ao entardecer, aproveitando-se de rebanhos desprotegidos. Para a maioria dos pastores, perder uma ovelha para um leão era um risco aceitável. Melhor sacrificar um animal do que arriscar a própria vida. Mas algo dentro de Davi não conseguia aceitar essa lógica. Aquela ovelha não era apenas um número no rebanho, era uma vida sob seu cuidado, e ele não foi capaz de deixá-la para trás. O que aconteceu naquele confronto revelou algo sobre o caráter de Davi que iria defini-lo pelo resto da vida. Ele não atacou o leão por bravata ou por querer provar algo a alguém. Ele lutou porque acreditava que proteger aquela ovelha era sua responsabilidade, independentemente do custo. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 36. Registra o próprio Davi, descrevendo esses momentos mais tarde. Ele agarrou o leão pela juba, golpeou o animal até matá-lo. Resgatou a ovelha de sua boca. E quando um urso apareceu em outra ocasião, ele fez a mesma coisa. Não havia testemunhas humanas para esses atos de coragem. Não havia multidões aplaudindo. Apenas Deus via. Mas para Davi, isso era suficiente. Ele estava desenvolvendo uma confiança que não dependia de circunstâncias favoráveis. Uma fé que funcionava mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Esses confrontos com feras selvagens também ensinaram a Davi algo crucial sobre a natureza da batalha. Ele aprendeu que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar do medo. Aprendeu que a vitória muitas vezes depende de agir rapidamente, sem hesitação paralisante. Aprendeu que Deus capacita aqueles que confiam nele, mesmo quando as probabilidades são esmagadoras. Cada vez que ele enfrentava um predador e sobrevivia, sua confiança no Senhor crescia. Não era confiança em sua própria força. Davi sabia que um jovem pastor não deveria conseguir derrotar um leão ou um urso sozinho.
era confiança em quem o capacitava. E essa diferença é tudo. Confiança em si mesmo tem limites. Confiança em Deus não tem. Nos campos solitários de Belém, longe dos olhos humanos, Davi estava sendo treinado para enfrentar gigantes. Ele só ainda não sabia disso. A harpa de Davi era simples. Não era um instrumento ornamentado como os que seriam tocados mais tarde no palácio. Era funcional, feita de madeira local e cordas de tripa animal, leve o suficiente para ser carregada durante as longas jornadas com o rebanho. Ele aprendeu a tocá-la da mesma forma que aprendeu a usar o cajado e a funda, pela necessidade e pela repetição. Nos campos, a música tinha uma função prática. Acalmava as ovelhas durante tempestades, quebrava a monotonia das horas sozinho, dava ritmo aos pensamentos que de outra forma poderiam se perder no vazio do silêncio prolongado. Mas para Davi, aquele instrumento se tornou algo muito maior do que entretenimento ou ferramenta pastoral. Tornou-se o meio pelo qual seu coração encontrava expressão diante de Deus. As canções que nasciam ali não seguiam fórmulas religiosas prontas. Eram cruas, honestas, repletas de emoções verdadeiras. Davi cantava sua admiração quando observava as estrelas se multiplicando no céu noturno e percebia quão pequeno era diante da imensidão da criação. Ele cantava seu clamor quando o perigo rondava e a escuridão parecia carregar ameaças invisíveis. Cantava sua gratidão quando encontrava água fresca em meio à seca, quando o rebanho permanecia saudável, quando o dia terminava sem perdas. Não havia plateia para avaliar se as melodias eram tecnicamente perfeitas ou teologicamente impecáveis. Havia apenas a consciência de que Deus estava ouvindo. E isso transformava cada nota em adoração autêntica. O Salmo 23, que séculos depois seria reconhecido como um dos textos mais consoladores já escritos, provavelmente começou a tomar forma naqueles campos. Um pastor descrevendo como o Senhor era seu pastor. Alguém que conhecia profundamente o que significava guiar ovelhas, aplicando esse conhecimento à forma como Deus o conduzia. Essa intimidade com Deus não era resultado de rituais complexos ou conhecimento teológico avançado. Davi não tinha acesso aos rolos da lei como os sacerdotes tinham. Não participava de debates doutrinários como os escribas. Mas ele tinha algo que muitos líderes religiosos de sua época haviam perdido: um relacionamento vivo e pessoal com o Criador. Ele falava com Deus como quem fala com alguém presente. Derramava seu coração sem censura, confessava suas dúvidas, celebrava suas alegrias. E nesse processo de comunicação constante e honesta, uma amizade foi sendo construída. Não a amizade entre iguais. Davi jamais perdeu a reverência pelo Senhor, mas a amizade entre um Deus que escolhe se revelar e um homem que escolhe se abrir completamente. Atos capítulo 13, versículo 22, descreveria Davi mais tarde como um homem segundo o coração de Deus. Esse título não foi conquistado em batalhas ou cerimônias. Foi forjado em noites solitárias sob as estrelas, quando um jovem pastor derramava sua alma através de cordas e palavras, e o próprio Deus inclinava-se para ouvir. A notícia de que o profeta Samuel estava vindo a Belém causou agitação na cidade. Samuel não era uma figura comum. Ele era o último juiz de Israel, o homem que havia ungido Saul como primeiro rei, alguém cuja palavra carregava o peso da autoridade divina. Quando um profeta desse calibre visitava uma cidade pequena, isso significava algo importante estava prestes a acontecer. Os anciãos de Belém saíram ao seu encontro com medo, perguntando se ele vinha em paz. Samuel os tranquilizou, dizendo que viera para oferecer um sacrifício ao Senhor, mas havia algo mais em sua missão, algo que Deus havia lhe revelado em particular.
O rei Saul havia sido rejeitado por sua desobediência. E agora o Senhor havia escolhido um substituto. Esse substituto estava em Belém, na casa de Jessé. Jessé preparou tudo com cuidado. Reuniu seus filhos, certificou-se de que estavam apresentáveis, prontos para serem inspecionados pelo profeta. Eliabe, o primogênito, foi o primeiro a se apresentar. Ele era alto, forte, tinha a aparência de um líder militar. Samuel olhou para ele e pensou que certamente aquele era o escolhido do Senhor. Fazia sentido, o primogênito, o mais velho, o mais imponente. Mas Deus interrompeu o raciocínio do profeta. Não era Eliabe. 1 a 1, 7 filhos de Jessé passaram diante de Samuel. Cada um deles foi rejeitado. A confusão começou a se instalar. Samuel sabia que Deus o havia enviado até ali com um propósito específico, mas nenhum dos filhos presentes era o escolhido. Foi então que ele fez a pergunta que mudaria tudo. São estes todos os teus filhos? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, registra a resposta de Jessé. Ainda havia o mais jovem, mas ele estava apacentando as ovelhas. A escolha de palavras é reveladora. Jessé não disse, meu filho mais novo está trabalhando. Ele disse, ainda resta o menor, como quem menciona algo irrelevante, uma possibilidade tão remota que nem valia a pena considerar. Samuel não seguiu adiante até que Davi fosse trazido. Ele ordenou que mandassem buscá-lo e deixou claro que o sacrifício não começaria enquanto o jovem pastor não estivesse presente. Alguém correu até os campos para encontrar Davi. Imagine a cena do ponto de vista dele. Estava em um dia comum de trabalho, cuidando das ovelhas como sempre fazia, quando de repente um mensageiro aparece e lhe diz que precisa voltar imediatamente para casa, que o profeta Samuel está esperando por ele. Davi não fazia ideia do que estava acontecendo. Talvez pensasse que estava em algum tipo de problema. Talvez imaginasse que simplesmente precisavam de mais um presente para o sacrifício. Mas ele obedeceu, deixou o rebanho aos cuidados de alguém e voltou correndo. Quando chegou à presença de sua família e do profeta, ainda trazia o cheiro dos campos, a poeira das trilhas, a aparência rústica de quem passava dias inteiros ao relento. Ele não estava preparado para o que estava prestes a acontecer, mas Deus estava. Samuel olhou para Davi e ouviu a voz de Deus dizendo, levanta-te e unge-o, porque é este. Não houve deliberação prolongada. Não houve testes de aptidão. A escolha já estava feita antes mesmo de Davi entrar na sala. O profeta pegou o chifre de azeite que havia trazido consigo e derramou sobre a cabeça do jovem pastor. O óleo escorreu por seus cabelos, desceu por seu rosto, manchou suas vestes simples. Era um ato profundamente simbólico. Reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos. Aquele gesto declarava que Davi havia sido separado para algo extraordinário. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Algo mudou naquele momento. Não externamente, Davi ainda parecia o mesmo jovem, mas internamente, uma capacitação divina foi ativada. Uma unção que o equiparia para tudo que estava por vir. O que tornou aquele momento ainda mais complexo foi o silêncio que o seguiu. Samuel não fez um discurso público proclamando Davi como futuro rei. Não houve anúncios oficiais. Não houve reconhecimento imediato. O profeta simplesmente se levantou e foi embora, deixando a família de Jessé em um estado de confusão. O que aquilo significava? Por que o caçula havia sido ungido? Quando essa promessa se cumpriria? Ninguém tinha respostas. E para Davi, isso significava carregar um segredo que ele mal compreendia. Ele havia sido tocado por Deus de forma sobrenatural, marcado para um destino que parecia impossível.
Mas sua vida não mudou imediatamente. No dia seguinte, ele voltou para os campos, voltou para as ovelhas, voltou para a rotina que sempre conhecera. Só que agora carregava algo invisível dentro de si. Uma promessa sem prazo, um chamado sem instruções claras, uma unção sem trono à vista. Essa temporada entre a unção e a concretização é uma das mais difíceis que alguém pode enfrentar. Davi sabia que Deus o havia escolhido, mas não sabia quando, como ou através de quais circunstâncias isso se manifestaria. Saul ainda era rei. Davi ainda era um desconhecido. A distância entre a promessa e o cumprimento parecia intransponível. E é exatamente nesse tipo de intervalo que o caráter é testado de verdade. É fácil ter fé quando a vitória é imediata. É muito mais difícil quando anos se passam e nada parece mudar. Davi poderia ter se tornado arrogante, exigindo reconhecimento baseado na unção que recebera. Poderia ter se tornado amargo, questionando por que Deus o escolhera apenas para deixá-lo esquecido nos campos. Mas ele não fez nenhuma das duas coisas. Continuou fiel no pequeno. Continuou cuidando das ovelhas com a mesma dedicação. Continuou adorando com a mesma intensidade, porque ele entendia algo profundo. A unção não era sobre ele, era sobre os propósitos de Deus. E se Deus havia prometido, Deus cumpriria, no tempo certo, da maneira certa. Até lá, a única resposta correta era permanecer fiel, mesmo quando ninguém estava assistindo. A situação de Saul estava piorando. O rei, que um dia fora ungido por Deus, agora enfrentava as consequências de sua desobediência persistente. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Ele passava por crises terríveis, momentos de angústia profunda, depressão esmagadora, paranoia crescente. Os servos do palácio observavam impotentes, enquanto o rei entrava em colapsos emocionais cada vez mais frequentes. Ninguém sabia como ajudá-lo. Médicos não tinham respostas. Conselheiros não conseguiam alcançá-lo. Foi então que alguém sugeriu música. Talvez um arpista habilidoso pudesse acalmar o tormento que consumia Saul. Um dos servos se lembrou de um jovem de Belém, filho de Jessé, que sabia tocar muito bem e que, além disso, era valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor era com ele. A descrição é interessante. Quem quer que tenha recomendado Davi o conhecia melhor do que sua própria família parecia conhecê-lo. Via nele não apenas um músico, mas alguém corajoso, equilibrado, articulado e visivelmente abençoado por Deus. Jessé recebeu o pedido do rei e enviou Davi ao palácio, junto com presentes: um jumento carregado de pão, um odre de vinho e um cabrito. Era costume levar ofertas quando se apresentava ao rei, mas havia algo simbólico ali. Jessé estava enviando produtos da terra, coisas simples, junto com seu filho mais jovem. Davi deixou os campos de Belém e entrou em um mundo completamente diferente. O palácio de Saul, em Gibeá, era um ambiente de tensão política, intrigas de poder, preparação militar constante. Para alguém que passara a vida entre ovelhas e colinas silenciosas, aquilo devia parecer quase irreal. Quando Davi tocou sua harpa diante de Saul, algo extraordinário aconteceu. A música que nascera em campos solitários, composta para uma audiência de ovelhas e estrelas, agora preenchia os corredores do palácio e alcançava o coração atormentado de um rei. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, registra que Saul sentia alívio e o espírito maligno se retirava dele. Não era apenas talento musical, era unção.
O mesmo Espírito que havia descido sobre Davi quando Samuel o ungiu, agora operava através da música, trazendo paz onde havia tormento, luz onde havia trevas. Saul se apegou a Davi. Pediu a Jessé que o deixasse permanecer a seu serviço. E assim o jovem pastor se viu dividido entre dois mundos. Às vezes estava no palácio, tocando para o rei, servindo como escudeiro. Outras vezes voltava para Belém e retomava seu trabalho com as ovelhas. Ele não abandonou suas responsabilidades antigas só porque uma porta nova havia se aberto. Continuou fiel nos dois lugares, sem desprezar o pequeno por causa do grande. Existe poder na música ungida que vai além da estética. Davi não estava simplesmente executando melodias agradáveis. Ele estava ministrando na presença de forças espirituais. O tormento de Saul tinha origem sobrenatural. Não era apenas melancolia ou estresse de liderança. Era uma opressão espiritual real, permitida por Deus como consequência da rebeldia do rei. E quando Davi tocava, a atmosfera mudava. O que estava operando através daquele jovem músico era maior do que técnica ou talento natural. Era a presença de Deus respondendo à adoração genuína. As mesmas canções que haviam sido oferecidas em campos vazios, agora se tornavam armas espirituais em um palácio cheio de trevas. Saul começou a depender de Davi. Nos momentos de crise, quando a angústia o dominava e ele sentia que estava perdendo a sanidade, mandava chamar o jovem arpista. E repetidamente a música trazia alívio. Mas havia algo profundamente trágico nessa dinâmica. Saul buscava a paz que vinha através de Davi, mas não buscava reconciliação com Deus. Ele queria os sintomas aliviados, mas não estava disposto a lidar com a causa raiz. Queria o conforto da presença de Deus manifestada através da música, mas não queria se arrepender da desobediência que havia causado seu tormento. Essa é uma armadilha espiritual perigosa. Buscar os benefícios de Deus sem buscar o próprio Deus. Querer a paz sem querer a transformação. E Davi, mesmo jovem, estava aprendendo uma lição crucial. Ele poderia ser um instrumento de bênção para alguém que escolhia permanecer em rebelião, mas isso não mudaria o destino final dessa pessoa. A experiência no palácio também ensinou Davi sobre a natureza da batalha espiritual. Ele viu de perto o que acontece quando alguém rejeita a voz de Deus repetidamente. Viu como a desobediência abre portas para tormento. Viu como o poder e a posição não protegem ninguém das consequências espirituais de suas escolhas. Saul tinha tudo o que o mundo considera importante: autoridade, exército, riqueza, status. Mas estava miserável por dentro, atormentado, isolado, perdendo gradualmente a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E ali, tocando sua harpa enquanto observava a desintegração de um rei, Davi aprendeu que sucesso externo sem intimidade com Deus é uma tragédia disfarçada. Aprendeu que a verdadeira paz não vem de circunstâncias favoráveis, mas de um coração alinhado com o Senhor. Aprendeu que nenhuma unção humana, nenhuma posição terrena pode substituir a presença contínua do Espírito de Deus. E essas lições o acompanhariam quando ele próprio se tornasse rei, lembrando-o constantemente de que o trono sem Deus é apenas uma cadeira vazia. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra. Acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim, uma região estratégica que controlava acesso a Judá. Saul e os israelitas montaram acampamento do lado oposto, no vale de Elá. Entre os dois exércitos havia um vale, e ali a guerra estava paralisada. Não por falta de soldados ou armas, mas por causa de um homem, Golias de Gate. Ele tinha mais de 2,90 metros de altura. Sua armadura de bronze pesava mais de 57 quilos.
A ponta de ferro de sua lança pesava quase 7 quilos. Ele não era apenas grande, era uma máquina de guerra ambulante. E todos os dias, manhã e tarde, durante 40 dias, ele saía e gritava seu desafio aos exércitos de Israel. Mandava que escolhessem um homem para lutar contra ele. Se o israelita vencesse, os filisteus seriam servos de Israel. Se Golias vencesse, Israel serviria aos filisteus. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 4 a 11, descreve a cena e termina dizendo que Saul e todo o Israel ficaram aterrorizados. Nesse cenário de medo e paralisia, Davi chegou ao campo de batalha, não como soldado. Ele viera entregar comida para seus 3 irmãos mais velhos, que serviam no exército de Saul. Jessé havia preparado grãos tostados e pães, e também queijos para o comandante, e enviou Davi para verificar como seus filhos estavam. Era uma missão simples, entregar provisões e voltar. Mas quando Davi chegou ao acampamento, ouviu Golias gritando suas blasfêmias. Viu os soldados de Israel recuando em pânico, e algo dentro dele se revoltou. Não era medo que ele sentia, era indignação. Aquele incircunciso estava desafiando os exércitos do Deus vivo. Estava zombando do nome do Senhor, e ninguém fazia nada. Davi começou a fazer perguntas. O que fariam pelo homem que derrotasse aquele filisteu? O que estava em jogo? Porque todos estavam paralisados. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu as perguntas e explodiu em raiva. Acusou Davi de arrogância, de malícia de coração, de ter abandonado as poucas ovelhas no deserto só para vir assistir à batalha como se fosse um espetáculo. As palavras revelam muito sobre a relação entre eles. Eliabe ainda via Davi como o irmãozinho irritante que não deveria estar ali. Não conseguia enxergar que aquele jovem carregava algo que ele próprio não possuía. Davi respondeu com uma pergunta simples: "Que fiz eu agora?" Não foi apenas uma palavra. Ele não se defendeu com agressividade. Não entrou em confronto emocional com o irmão. Simplesmente se afastou e continuou perguntando. Porque ele não estava ali buscando aprovação humana. Estava tentando entender por que o povo de Deus estava aceitando tamanho insulto sem reagir. E quanto mais ele observava, mais claro ficava. Alguém precisava fazer algo, e se ninguém mais ia se levantar, ele o faria. Quando Saul ouviu que havia alguém disposto a enfrentar Golias, mandou trazer Davi à sua presença. O rei olhou para aquele jovem e viu exatamente o que qualquer comandante militar veria. Um garoto inexperiente, sem armadura, sem treinamento formal de combate. Saul tentou dissuadi-lo. Disse que ele não era capaz de lutar contra aquele filisteu porque era apenas um jovem e Golias era homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi não estava pedindo permissão baseada em credenciais humanas. Ele tinha outra história para contar. Descreveu como um leão havia vindo e levado uma ovelha do rebanho. Como ele foi atrás do animal, o feriu e arrancou a ovelha de sua boca. Quando o leão se virou contra ele, Davi o agarrou pela juba e o matou. O mesmo aconteceu com um urso. E então veio a declaração que mudaria tudo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, registra essas palavras com poder. Saul cedeu. Colocou sua própria armadura sobre Davi, o elmo de bronze sobre a cabeça, a couraça sobre o corpo. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguia. Não estava acostumado com aquilo. O equipamento não servia nele. E aqui está uma verdade profunda. Davi não podia lutar com a armadura de outra pessoa. Ele precisava enfrentar o gigante sendo exatamente quem era. Não tentando imitar Saul ou qualquer outro guerreiro, mas confiando no que Deus havia lhe dado e no que ele havia aprendido em suas próprias batalhas. Ele tirou tudo aquilo, pegou seu cajado,
escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocou-as em seu alforje de pastor e, com a funda na mão, caminhou em direção ao filisteu. A escolha das 5 pedras não foi acidental. Davi conhecia sua arma. Sabia que em combate sempre há espaço para erro. Sabia que precisava estar preparado para mais de um disparo se necessário. Ele era confiante, mas não presunçoso. Golias viu Davi se aproximando e sentiu-se insultado. Olhou para o jovem e o desprezou porque ele era ruivo, de boa aparência e ainda muito jovem. O gigante perguntou: "Sou eu algum cão para vires a mim com paus?" E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse que daria sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Era uma tentativa de intimidação psicológica. Golias esperava que Davi tremesse, recuasse, perdesse a coragem. Mas o jovem pastor respondeu com palavras que ecoariam através dos séculos: "Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Matar-te-ei e tirarei a cabeça de sobre ti. Darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará nas nossas mãos." 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47. Não era arrogância, era declaração de fé. Davi não estava confiando em si mesmo, estava confiando em quem o enviara. Golias caiu com uma única pedra na testa. O gigante que aterrorizara Israel durante 40 dias foi derrubado por um jovem pastor que ninguém esperava. Davi correu, tirou a espada do filisteu e cortou sua cabeça. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram. Os israelitas gritaram e os perseguiram, transformando o que era medo paralisante em vitória esmagadora. Davi voltou do campo de batalha, carregando a cabeça de Golias. Saul o manteve consigo a partir daquele dia. Não o deixou voltar para a casa de seu pai. O jovem que havia sido enviado apenas para levar comida aos irmãos, agora se tornara figura central no exército de Israel. E tudo o que Saul lhe designava, Davi executava com sucesso. Ele foi promovido a comandante e essa decisão agradou a todo o povo e também aos servos de Saul. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Mas a glória da vitória trouxe consequências que Davi não esperava. Quando os exércitos voltavam da batalha, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, com cânticos, danças, tamborins e instrumentos de 3 cordas. Elas cantavam e dançavam, celebrando a vitória. Mas as palavras que cantavam plantaram uma semente venenosa no coração de Saul. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Era uma canção de celebração. As mulheres não estavam tramando uma conspiração política. Estavam apenas expressando admiração pelo feito extraordinário de Davi. Mas Saul ouviu aquelas palavras e elas o corroeram por dentro. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 8 e 9, dizem que Saul ficou muito irado, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Ele disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Que lhe falta senão o reino? E daquele dia em diante, Saul passou a olhar para Davi com desconfiança. A transformação de Saul de protetor para perseguidor foi rápida e brutal. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, e ele teve um surto dentro de casa. Davi tocava a harpa como costumava fazer, mas desta vez Saul segurava uma lança. E por 2 vezes atirou a lança tentando cravar Davi na parede. Davi desviou ambas as vezes.
O homem que havia trazido paz ao tormento do rei, agora se tornara alvo de sua fúria. Saul começou a temer Davi, porque o Senhor estava com ele e havia se afastado de Saul. A inveja é uma força destrutiva que corrói quem a abriga. Saul não conseguia celebrar a vitória de Israel porque estava consumido pela comparação. Não conseguia agradecer a Deus por enviar alguém que salvara a nação porque estava obcecado com sua própria posição ameaçada. E Davi, que havia enfrentado um gigante com coragem, agora precisava aprender a navegar algo muito mais complexo: a hostilidade de alguém que deveria ser seu aliado. Saul removeu Davi de sua presença e o fez comandante de 1000 homens. Foi uma estratégia dupla: afastá-lo do palácio e colocá-lo em situações de risco constante, esperando que morresse em batalha. Mas o plano fracassou repetidamente. Davi prosperava em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Sua liderança era notável. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14, diz que ele conduzia-se com prudência em todos os seus caminhos. O povo o amava. Os soldados confiavam nele. E quanto mais Davi tinha sucesso, mais Saul o temia. O rei tentou usar sua própria filha como armadilha. Ofereceu Mical em casamento a Davi, mas exigiu como dote 100 prepúcios de filisteus, esperando secretamente que Davi morresse, tentando cumprir a tarefa. Davi voltou com 200. Saul percebeu então que não conseguiria eliminá-lo através de circunstâncias indiretas. Teria que ser direto. A perseguição se intensificou. Saul ordenou abertamente que Jonatas e todos os seus servos matassem Davi. Jonatas, que havia se tornado o melhor amigo de Davi, avisou-o do perigo e intercedeu junto a seu pai. Temporariamente, Saul recuou e fez um juramento de que não mataria Davi. Mas juramentos feitos por um homem atormentado e obcecado têm vida curta. Quando Davi voltou de outra vitória contra os filisteus, Saul novamente tentou cravá-lo na parede com a lança. Davi fugiu para casa, mas Saul enviou guardas para vigiá-lo durante a noite e matá-lo pela manhã. Mical ajudou Davi a escapar por uma janela. Ele deixou para trás sua esposa, sua posição, sua reputação. Tudo o que havia construído desde a vitória sobre Golias desmoronou em questão de horas. Ele passou de herói nacional a fugitivo procurado. Davi poderia ter reagido de várias maneiras. Poderia ter reunido seus seguidores leais e iniciado uma guerra civil. Tinha apoio popular suficiente para isso. Poderia ter assassinado Saul quando teve oportunidade, justificando o ato como legítima defesa ou como cumprimento antecipado da promessa de Deus. Mas ele não fez nenhuma dessas coisas. Fugiu, escondeu-se em cavernas, viveu como criminoso, mesmo sendo inocente, e em múltiplas ocasiões, quando Saul ficou vulnerável diante dele, Davi recusou-se a erguer a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel, capítulo 24, registra um desses momentos. Saul entrou em uma caverna para aliviar-se, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo dela. Os homens de Davi o encorajaram a matar o rei. Era a chance perfeita. Deus havia entregue o inimigo em suas mãos. Mas Davi apenas cortou a orla do manto de Saul, e mesmo isso o fez sentir-se culpado depois. Ele disse aos seus homens: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Versículo 6. Essa é a marca de um caráter forjado em intimidade com Deus. Davi entendia algo que muitos líderes nunca compreendem. O fim não justifica os meios. Ele não tomaria pela força o que Deus havia prometido dar. Não usaria métodos errados para alcançar um destino correto. Não se tornaria como Saul para derrotar Saul. Anos antes, nos campos de Belém, ele aprendera a confiar em Deus quando enfrentava leões e ursos. Aprendera que o Senhor liberta.
não com espada nem com lança, mas por seu próprio poder. E agora, fugindo de caverna em caverna, vivendo no deserto, rodeado de homens desesperados que o viam como líder, ele aplicava a mesma fé. Recusava-se a tomar atalhos, recusava-se a comprometer sua integridade. Esperaria pelo tempo de Deus, não importa quanto custasse, porque a vida de Davi antes de ser rei não foi apenas sobre pastorear ovelhas ou matar gigantes. Foi sobre aprender a esperar em Deus, a confiar em sua justiça, a permanecer fiel, mesmo quando tudo parecia perdido. E essas lições o transformariam no rei que Israel precisava. Não um homem perfeito, mas um homem segundo o coração de Deus.